Olá, meus amigos. Retomando então, professor Alex Salim, vamos retomar aí os crimes contra a liberdade individual. Vamos falar sobre o nosso segundo crime desse tema, crime bastante importante, muito recorrente também nos tribunais estaduais, sobretudo. Hoje a gente tem aí uma incidência dele no âmbito da violência doméstica também, então vamos falar sobre isso, tá? Então vamos lá, para a nossa lousa aí, quem é esse crime de ameaça, artigo 147, o crime de ameaça, artigo 147. Então vamos dar uma olhada aí na previsão legal, o que diz o crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? Então, parágrafo único, somente se procede mediante representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação. Qual é o bem jurídico tutelado aqui, meus amigos? Nós estamos diante aqui, então, da liberdade, né? Da liberdade relacionada ao sossego, à tranquilidade, à paz interior, né? Sossego, tranquilidade, paz interior. Deixa eu colocar aqui, peraí, a outra. Aí, assim fica melhor. Então, sossego relacionado à paz interior. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo. Um dia, chegando à minha casa, né, e a entrada do meu prédio, antecede a entrada do meu prédio um ponto de ônibus, e eu, às vezes, quando eu observo que o ônibus está muito colado ali na minha traseira, eu coloco o dedinho assim, olha, meu, tô dando seta, né, amigão, vou entrar. E o camarada vinha ali da minha traseira tal, e eu indicando para ele com o dedo que eu ia entrar. Ele deve ter entendido que eu estava mostrando para ele o dedo do meio. E aí ele parou o ônibus, né, desceu, e eu entrando ali no prédio, ele começou a falar muitos impropérios, assim, para minha mãe, para minha família, alguns impropérios, né? Então, Salim, Fenício, né? Tem um lado aqui, eu falei, não, peraí, na frente da minha casa não, levantei e falei, amigo, o que você tá falando aí, tudo isso, né? Pra que tantas agressões? Quando eu levantei lá e fui conversar com ele, né, para entender a razão de todo o transtorno, toda a raiva dele, ele pegou, virou para mim e falou o seguinte, agora eu sei onde você mora e eu vou vir te buscar. Bom, quando ele fez isso, claro, ele voltou pro ônibus e foi embora, eu fiquei 3 meses saindo de casa, olhando para todos os lados, para cima, para baixo, né, porque tirou meu sossego, tirou minha tranquilidade, tirou minha paz interior. Então, quando a gente fala em bem jurídico, a liberdade, no sentido de sossego, tranquilidade, paz interior, é o aspecto psíquico aí, né? Nós, em geral, quando vivemos em sociedade, claro que a gente vive num país que tem violência, tal, não sei o quê, mas em geral você vai até a padaria, você interage, quando não tem coronavírus, né? Você interage numa boa, etc. Você não sai, né, totalmente ressabiado o tempo todo. Agora, quando você é ameaçado, e sofre, por exemplo, uma ameaça de morte dessa, aquilo retira de você realmente a paz interior, totalmente a sua tranquilidade aí. Vamos voltar então para a lousa, né? Volta para a lousa. E seguindo então. Esse é o bem jurídico tutelado, como eu acabei de explicar aí, né? Então, a liberdade psíquica e também envolve a liberdade física, porque dependendo da ameaça, o terror que a pessoa vai sofrer, ela deixa de sair de casa, ela deixa de se locomover com total liberdade que ela tem o direito de ter, né? Então, seguindo aí, a ameaça, assim como o constrangimento ilegal, também é um crime essencialmente subsidiário. Por quê? Porque a ameaça vai constituir, ela vai ser elementar de outros crimes, né? Então você vai lá para o roubo, você vai para a extorsão, você vai para o estupro, por exemplo, são todos crimes praticados com ameaça também, né? Então a ameaça aqui é a ameaça psíquica, né? É a violência moral, é a violência psíquica, tá? Então é um crime, em geral, subsidiário, porque ele compõe outros crimes aí, como eu estou mostrando.
O sujeito ativo, como nós vimos aí, o tipo penal, ele não traz nenhuma qualidade especial do agente, então nós vamos ter como sujeito ativo qualquer pessoa, ou seja, é crime comum, né? Nós temos como sujeito ativo qualquer pessoa, crime, então, comum, tá? Seguindo, ainda o sujeito ativo. Bom, pessoas, aliás, aqui é vítima, tá, pessoal? Tá errado aí, vamos corrigir. Sujeito passivo, então, depois eu corrijo, né? Pessoa determinada e capaz de compreender o caráter intimidatório. Da mesma maneira lá no constrangimento ilegal, se a vítima não tem consciência, não tem capacidade de entender, né, como crianças, enfermos, etc., ela não vai se sentir ameaçada. Não adianta você chegar para uma pessoa que tem algum transtorno mental e ameaçar, vou te matar, ela não está compreendendo. Né? Então, não há aí o crime. Lembrando que no caso de crianças, nós temos previsão lá no ECA, se eu não me engano, no artigo 232 do ECA fala disso. Tá? Pessoa jurídica também não pode ser sujeito passivo da ameaça por uma razão simples. Ela não tem psique. Né? Se eu estou dizendo que a ameaça é uma violência moral, né, não há o que se falar de violência moral contra uma pessoa jurídica. Né? Então, posso sim ter a ameaça contra os agentes aí da pessoa jurídica. Tá? Contra os agentes da pessoa jurídica, mas não contra a pessoa jurídica especificamente. Bom, verbo, vamos ver o núcleo do tipo, né? Ameaçar tem o quê? Traz a ideia de meter medo, de intimidação, de você retirar da pessoa o estado de tranquilidade psíquica que ela tem. Tá? Então, olha só. Você vai prometer a ela, novamente, aí, da mesma maneira que no constrangimento ilegal, o quê? Um mal injusto e grave. Né? Um mal injusto e grave. Sei lá, vou te matar, vou te ferir, né? Vou tirar tudo que você tem, ou até mesmo contra uma pessoa, vou matar seus filhos. Né? Então, a ameaça aqui é a promessa de um mal injusto e grave. Tá? Como eu disse, não é necessário que seja a ameaça dirigida diretamente à vítima da ameaça, mas pode ser dirigida a terceiros, como filhos, parentes, enfim, né? Desde que, obviamente, haja uma preocupação da vítima com essa pessoa, né? Mas pode ser dirigida. Então, o medo, né? Meus amigos, o medo ele é um elemento subjetivo, né? Porque sentir medo depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que tem medo de altura, tem pessoa que tem medo de elevador, tem pessoa que tem medo de dirigir, tem pessoa que tem medo do mar, tem pessoa que tem medo de casar, tem pessoa que tem medo de se relacionar. Então medo é medo, né? Então medo é um elemento extremamente subjetivo e cada um vai manifestar e sentir de cada forma. Então assim, aquilo que pode ter uma conotação, vem aqui para mim, aquilo que pode ter uma conotação ameaçadora para mim, pode não ter para uma outra pessoa. Tá? Então isso é um elemento muito importante a se pesquisar para a configuração da ameaça. Se a vítima chega na hora de uma audiência, por exemplo, você como juiz, né, ou como delegado de polícia, promotor, enfim. A senhora se sentiu amedrontada? Não. A senhora não se intimidou? Não. Ué, então não há ameaça, porque não houve medo, né? Não houve a intimidação. Né? Não houve esse constrangimento psíquico, né? Essa coação psíquica, né? que está ligada aí ao medo, ao temor, ligado à ameaça. Tá? Então, voltando aqui para a lousa. Então, se a vítima falar, olha, não me senti atemorizada, não tive medo, como eu disse, não há o que se falar em crime de ameaça. Não há o que se falar em crime de ameaça. Elemento objetivo, tipo objetivo da ameaça. Vamos analisar. Então, olha aí o mal. O mal tem que ser grave, né? Olha, se você não fizer tal coisa, eu vou passar batom em você. Isso não é um mal grave. Então você tem que impor à vítima um medo aí de morrer, de sofrer uma lesão corporal, né? Você vai ameaçar colocar fogo na casa da vítima, por exemplo, jogar ao mar, enfim, de uma ribanceira, não sei. Tem várias maneiras de você aterrorizar alguém aí, tá? Então, se a pessoa não sentir, né, gravidade na ameaça, né,
Se não for algo de conotação grave, então nós não temos que falar em crime aí, tá? Ainda, o mal deve ser o quê? Injusto, tá? Então, ou seja, não há amparo legal para o mal prometido. Não há amparo legal para o mal prometido. Porque se é amparo legal, aí nós vamos estar diante de uma ameaça, né? Então, se eu disser alguma coisa a alguém que tem amparo legal, né, eu vou te processar. Isso tem amparo legal. Isso não é um mal injusto, né? Então, por exemplo, hipotecar bens, né, uma ação judicial, como eu acabei de falar, ameaçar de prender, né, porque isso está amparado por lei. Se o indivíduo ameaçar de prender, obviamente, dentro da legalidade, né? Olha, ou o senhor se desloca daqui, ou o senhor está cometendo o crime se continuar, eu vou lhe prender. Né? Então, nesse sentido nós estamos falando. Ameaçar alguém de processo, como eu já havia dito. Tá? Então, o mal, se ele for justo, né, ele vai constituir um exercício regular de direito, nós já sabemos isso. Né? O exercício regular de direito é um mal que às vezes é justo, como uma intervenção cirúrgica, protesto de título, uma ação judicial contra alguém, né? É um mal? Claro que é. Ninguém gosta de ser processado, mas está amparado por lei. Ou o estrito cumprimento do dever legal, né? Policial, carcereiro, né? Carcereiro dentro do âmbito lá do sistema carcerário, em várias situações, ele tem que usar aí de um certo... vai cumprir o dever dele, né? Ele tem que usar de autoridade, não há abuso, mas usar de autoridade com relação ao cumprimento da pena. Tá? Então, nós sabemos aqui que vão excluir, né, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, vão excluir o crime aí. Ainda dentro do tipo objetivo, esse mal deve ser futuro. Mas não é aquele futuro lá distante, né? É um futuro próximo, porque não pode ser, olha, algo a perder de vista, tal. Tem que ser o futuro, ele tem que ser ali. Deve haver uma certa proximidade com a promessa e a possibilidade de execução desse mal. Olha, se você não fizer tal coisa, em 2045 eu vou falar, não tem validade nenhuma, né? Espécies de ameaça, ela pode ser direta, né, ou diretamente à própria vítima, ou indireta a um terceiro interposto, como nós vimos, a um filho, né, alguém que tenha vínculo aí com a vítima. Ela pode ser implícita, feita, né, de maneira bem clara, ou implícita, né, como por exemplo a expressão que eu coloco aí, né, costumo liquidar minhas questões com sangue. Né, bem dramático, né? Então, mas é uma maneira implícita, implícita de você ameaçar alguém, né? Tá subliminar ali, tá subentendido dentro daquela frase, né? Condicionada, ou seja, se não acontecer tal coisa, ou se repetir tal coisa, eu vou te fazer o mal, né? E meios e forma de execução, pode ser por palavras, gestos ou por escrito, né? Posso verbalmente, gestualmente, então volta aqui para mim, né? Então eu posso fazer gestos, né, para a pessoa, e isso pode ter um tom ameaçador, né? Palavras por escrito, e-mail, mensagem de texto. Já analisei processo levando em consideração mensagem de Facebook, mensagem de WhatsApp, mensagem Instagram. Então, assim, o pessoal acha que a internet é terra de ninguém, pode fazer qualquer coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu transito, assim, dessas mídias, eu gosto muito do Twitter, né? Porque me informa por ali e tal. Mas eu vejo as coisas acontecendo ali. Aquilo ali é um campo de guerra, né? Uma ameaça rolando solta lá. E tem que tomar cuidado, porque é por escrito, gesto ou palavra, tá? Legal? Então volta aí para a lousa full, fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Ou meio simbólico, eu havia citado simbologia também, né? Imagina você usando emojis aí para ameaçar alguém, isso é possível? Claro que é, né? Claro que é possível, tá? Elemento subjetivo, nós temos aqui dolo, nós não temos ameaça, né, culposa, né? Imagina ameaça, ameacei alguém por imprudência, negligência e imperícia. Não existe modalidade culposa de ameaça.
tá? Então não existe a modalidade culposa aí de ameaça. Então, obviamente que quem está ameaçando deve ter a consciência do que está fazendo. E nós temos aí a questão do ânimos, né? O ânimos jocandi, ou seja, a intenção de brincar, né? A intenção de brincar não leva à configuração da ameaça. Às vezes a gente numa brincadeira com amigos, tal, você pode usar algum termo aí que em tese teria um tom ameaçador, mas na verdade é uma brincadeira. Então, ânimos jocandi não vai caracterizar aí o dolo, né? E eu devo ter aí na minha fala a finalidade, né? A finalidade de ameaçar. Na minha fala eu tenho que ter a finalidade de ameaçar. Legal? Consumação. Quando esse crime se consuma, né? Quando a vítima toma conhecimento. Então aqui não é uma questão de terceiros. É quando a própria vítima toma conhecimento da ameaça. Porque afinal de contas, é a psique dela, é a liberdade dela individual que vai sofrer aí algum tipo de atentado, né? Então, crime formal. Não há necessidade que o indivíduo execute, né? Basta a ação de intimidação com idoneidade, tá? Então se consuma com a intimidação, lembrando que pode ser por palavra, gesto, escrito e símbolos, tá? É possível a tentativa, a doutrina em geral aceita a forma escrita, né? Por quê? Porque é complicado de você interromper outras formas. Então a forma escrita é aquela que dá para ocorrer a interrupção da execução, caracterizando então aí a tentativa. Então vamos dar uma olhada na pena. Nós temos aí o tipo penal prevendo penas alternativas, ou privação da liberdade ou multa, tá? Então o juiz, na hora de sancionar, ele vai optar ou pela privação da liberdade ou pela multa. E a ação penal, como nós vimos, é pública condicionada à representação, né? O próprio tipo penal fala lá, olha só, somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação. Deu tilt, volta. Oh meu Deus, deu tilt aqui. Então volta aqui para mim, tá? Então com isso nós terminamos o segundo crime do bloco, crimes contra a liberdade individual, e a gente já volta aí para falar do terceiro crime dentro desse tema, tá certo? Até já. Aliás, se está gostando, curte, compartilha, se inscreve, aciona o sininho. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Valeu, até já. A gente já volta.